Ou seja, a deusa mãe, ela tem dois esposos. Sim. Ela tem dois esposos, Taranis e Essos. Você deve lembrar que eu disse agora há pouco que Taranis é o chefe dos deuses siderais, Sim. os deuses que habitam no mundo superior, em Albios. Ao passo que Essos é o principal entre os deuses que habitam, que populam, que residem no mundo inferior, em Dúbinos. E a deusa mãe, matrona, une-se sucessivamente a ambos, a um e a outro. Em uma data fixa do ano, que aqui estou eu concluindo, eu suspeito que sejam os equinócios de outono e de primavera, ela passa de um mundo a outro. Ou seja, ela deixa Taranis no mundo superior e desce para o mundo inferior, para Dúbinos, para se unir a Essos. Ok? Sim. E um indício, assim, fraquinho, mas existente, ele se conserva na língua francesa, ainda corrente. Eles o quê? Que é o seguinte, eles conservam na língua francesa, Ah, ainda corrente, pelo seguinte, não, eu não vou adiantar. Me lembra depois que eu fiquei de dizer uma coisa e não disse. Me lembra depois. O que tá. ocorre é o seguinte: Caranes, o deus trovão, o principal entre os deuses de Albios, do mundo superior, ele não gosta nada de ser trocado ano após ano pelo deus do mundo inferior, Essos. Ele absolutamente fica enraivecido quando uma trona diz: E aí ano que vem rola eu a chuva volto, de outono. ano que vem eu volto. É por isso que ocorre a Deta Taranos, Matrona, o ataque de Taranis à Matrona, porque Taranis não aceita tranquilo que a deusa o deixe, com o passar das estações, que a deusa o deixe para visitar o outro esposo que reside no mundo inferior. Vamos seguir então. A deusa mãe matrona une-se sucessivamente a Taranis e Essos. Quando está junto a Taranis, ela é Latissa Iotutos Auetak Catuiron Maruonon. Unida a Taranis, isso é gaulês, tá? Tá. Unida a. Imagina me dizer que não. Unida Notei. a, Ugina, unida a Taranis, matrona, é soberana da vida e protetora dos guerreiros e dos mortos. Com a ajuda de Belenos, ela luta com êxito contra o cão monstruoso de Taranis, símbolo da destruição na morte, que o domina. Taranis tem como seus bichinhos de estimação, como seus pets, dois cães monstruosos. Esses cães, eles personificam, ao mesmo tempo, a fúria da tempestade e a fúria do mar. E são esses cães que Taranis usa contra os seus inimigos e também como emissários
como portadores das suas vontades. Porém, com o passar das estações, Matrona desce à Terra, ao mundo inferior, para se unir a Essos, seu segundo esposo. Bom, eu já disse que a Matrona, quando no mundo superior, com Taranis, é a senhora da vida e a protetora dos guerreiros e dos mortos. E ela se opõe aos cães monstruosos de Taranis, pedindo que eles causem dano aos espíritos dos guerreiros, que chamam a Arbios, e aos mortos de modo geral. Impede que os cães os destruam e devorem. E, com o passar das estações, ela desce de Albios, o mundo superior, para se unir a Essos, o senhor do mundo inferior. O que você está pensando? Fazer uma risadinha. Eu tô martelando uma dúvida aqui, mas vai. Mas vamos lá. Agora que eu vou começar a responder a sua pergunta. Essos tem forma humana enquanto habita a Terra. Essos tem forma humana enquanto habita a Terra. Ou seja, enquanto está aqui na Terra, enquanto está na superfície de Bitus, o mundo intermediário, enquanto está sobre o solo, Essos tem forma humana. Ao descer a Dubnos, o mundo inferior, ao descer a Dubnos, o mundo inferior, Essos assume a forma de um cervo, ou de um híbrido, homem-cervo. No reino dos mortos, ele reina sob a forma de Carnonos. Gente, é por isso que Ternunos é relacionado ao diabo? Gente, eu não sabia disso. É exatamente isso. Eu Enquanto não sabia. Essos é o senhor do mundo inferior. Enquanto ele está sobre a superfície da Terra, em Bitus, onde ele vai exercer um papel semelhante ao de Silvanos, mas talvez como Seluanos, o deus dispensador de riquezas, enquanto ele está na superfície da Terra, ele tem a forma humana e é Essos. Quando ele desce à escuridão do mundo inferior, ele assume a forma de um servo ou de um híbrido homem-servo e reina no mundo escuro sob a forma de Carnonos. Aqui vamos dar uma explicação. Em gaulês, a palavra para chifre é carno. Carno. E o segundo elemento do nome é onos, aquele sufixo que eu mencionei agora há pouco, lembra? Sim. Então é Então, o nome... o grande chifre. Exato. Seria mais ou menos o grande chifrudo, né? Mas como a gente não gosta muito de dizer Eu, chifrudo, mas como a gente não gosta muito, mas como a gente não gosta muito de dizer chifrudo em português, a gente coloca assim galhudo. Carnonos, o galhudo divino. E é possível que houvesse uma forma kerno, de onde seria o kernunos. Mas a forma carnonos, a gente sabe que ela existiu em gaulês. Por quê? Porque há uma inscrição de Montagnac, no sul da França, Montagnac, uma localidade no sul da França, uma inscrição do século II, galogrega, isto é, gaulês, escrito em letras gregas, como esse texto aqui, que menciona o Eu não tenho deus, ideia do quanto isso me que, que, atrapalha. que menciona o deus Carnonos
E existe uma outra inscrição que menciona uma outra forma do nome, que seria Canoninkos. Então a gente sabe que o nome, a forma mais antiga do nome em gaulês era Carnonos, enquanto Kernunos seria uma variante ou uma forma romanizada. Eu vou chamá-lo sempre Carnonos, o galhudo divino, ou o grande galhudo divino, ou o grande e divino galhudo. Recapitulando, enquanto está sobre a superfície da Terra, no nosso mundo visível, Bitos, o mundo que nós compartilhamos com os animais, com os rios e pirâmides e colinas e todos os outros seres vivos, enquanto está por aqui conosco, Essos, perdão, o Deus tem uma forma humana e chama-se Não é. Essos. Quando ele desce ao mundo inferior, o que também acontece com o passar das estações, quando ele desce ao mundo inferior, lá ele reina sob a forma de Carnonos, que é um servo ou um híbrido homem-servo, que é aquele que você já conhece como Kernunos. Ficou muito surpresa com isso? Eu fiquei surpresa porque, assim, eu sei da versão da Wicca, né, do porquê que Kernunos é relacionado ao diabo, mas eu fiquei surpresa pelo fato dele ser realmente o rei do submundo, porque para a Ah, sim. Wicca, Pode falar. a gente relaciona o Kernunos ao diabo, porque, né, ele tem chifre, antigamente chifre, vou mais pro lado nórdico agora, né? O chifre, ele representa poder, Sim. né? E para a maioria, algumas civilizações mais antigas representam a virilidade, né? O maior chifre era o mais viril. E a igreja, ela meio que condena essa, né, virilidade. Então, ele meio que bate de frente. É por isso que o diabo tem chifres. Estou falando pro lado católico da coisa, tá? Pro lado católico e mais pro lado Wicca. Eu não sabia dessa versão. Por isso que eu fiquei meio... Uau! Porque eu fiquei tipo, pera, ele é no submundo? É por isso que eu me perdi, entendeu? Sim, Eu não consegui ler essa lenda. Eu peguei o conteúdo do Jean-Jacques, mas eu Ah, não consegui ler a lenda. Porque realmente estava com as letras... Como é que é o negócio? Pera. Estava com as letras gregas, só que escrito em gaulês. também, Comigo. também. É. Não, mas eu Então não, eu falei, não dá. eu não mandei este livro. Não, mas eu consegui na internet, O quê? em francês. Em Na letras. verdade, em gaulês antigo, né? Enfim, enfim. Aí eu traduzi. No reino dos mortos, ele reina sob a forma de Carnonos. Com a ajuda de Smertrios, companheiro e duplo de Carnonos, a deusa triunfa sobre o cão assassino que Smertrios estrangula. O que acontece o seguinte: Smertrios é uma divindade assim que não é muito conhecida. Ele é uma divindade que acompanha Carnonos, ou seja, ele é uma divindade residente em Dúbinos, é um deus do mundo inferior. A Smertrios, o nome dele vem da raiz Smer, que significa fornecer, fornecer ou prover. Smertrios seria algo como o provedor, aquele que entrega alguma coisa. E na interpretação romana, ele aparece comumente com os atributos de Hércules. Hermes? Hércules. Ah, Hércules. O pai é o mesmo, é Zeus.
Mas um é Hermes e o outro é Hércules. Aliás, Hércules, em grego. Esmérculos é um deus da... Dizem que é um deus da colheita. Por outras razões, eu acredito que ele é um deus da ceifa. É um deus ceifador, um deus que corta coisas. E ele é um companheiro, o Jean-Jacques diz que ele seria um duplo, até mesmo, seria um duplo de Carnonos, um complemento necessário de Carnonos. Porque acontece o seguinte: se você pesquisar as imagens de Carnonos ou Carnonos, você vai ver que ele sempre aparece sentado. Sim. Ele nunca aparece em pé ou, de qualquer forma, indicando que ele está se movimentando. Ele sempre aparece sentado com as pernas cruzadas. Por que isso? De Lotus. É, por que isso? Isso para indicar o seguinte: Carnonos é uma divindade inerte. Carnonos não sai procurando coisas para realizar. O que ele tiver que realizar tem que ser trazido até ele. Ele tem que ser provocado a fazer. Por quê? Porque ele está sempre sentado. Então, quando Carnonos precisa realizar alguma coisa, quem faz isso é o duplo dele, é Esmérculos, o deus que eu chamo de deus da seita, o cortador. E é por isso que eu concluo que eu fui identificado como o deus das lavouras. Porque as lavouras têm que ser ceifadas. Sim. E quem ceifa, Teria sido como um complemento do. Não vou falar o nome. do quem? Do. Eu vou falar o nome Galhudo? errado. Do galhudo? E. Não. Do. Eu falei, eles são relacionados lá atrás. Você falou, já vamos chegar lá. Sim, acho que era isso. E acontece o seguinte, aqui ocorreu que quando a matrona desceu de Albios para se encontrar com Essos, Do Deus da Floresta. exatamente, que depois será Carnonos, você está acompanhando a história? Sim, estou Entendendo? acompanhando a história, não lendo, mas estou acompanhando o raciocínio. Sim, exatamente. Taranis não gosta disso. E ele mandou um dos seus cães, alguns dizem que seriam lobos monstruosos, como aqueles que acompanham Odin. É, eu vi lobo também. Ah, ele manda um desses cães monstruosos atacar Matrona no mundo inferior. E quem domina, quem combate esse lobo e a protege de ser morta, é como se fosse possível matar uma deusa, né? Mas vamos lá. Quem a protege contra esse cão é exatamente Smertios. E que Carnonos, é uma divindade inerte. Quando ele tem que fazer alguma coisa, quem faz por ele é Smertios. Eu Prosseguindo. também já vi, eu também já vi comparações da, da deusa matrona ser Brigitte. Hum, hum, eu Tem toda diria a linha de que. raciocínio, se você quiser eu falo. Não, como? Tem toda a linha de raciocínio do porquê, se você quiser eu falo. Olha, tem uma quadrinha irlandesa que era cantada por volta do. Ai, gente.
que era cantada na época do Ímbolo, por volta do começo de fevereiro, que dizia que quando o Bride entrava no Crios Bride é o cinturão ou guirlanda de Bride, Sim. ela entrava na guirlanda, mas quem saía era Maria. Quer dizer, aliás, Santa Brígida entrava na guirlanda, mas Maria saía do outro lado. Quer dizer, quem é Maria? É a mãe de Deus. Sim. Quer dizer, Brígida entra de um lado e a mãe de Deus sai do outro. O que essa quadrinha está dizendo é que as duas são a mesma. Então a matrona também. O que acontece é que a matrona, ela é uma um dos nomes da grande deusa primordial. Uma deusa que, ao mesmo tempo, a deusa da vida, a deusa da morte e também a deusa do renascimento. A grande deusa nunca é apenas vida e morte. Ela sempre é vida, morte e renascimento. Então, ela pode ter assim, os atributos mais variados possíveis. Na verdade, seria difícil encontrar alguma coisa que não fosse atributo dela. As grandes deusas sempre terão alguma coisa associada à maternidade. Não necessariamente a maternidade no sentido de parir, mas no sentido Sim. de gerar. E que também Sim. pode ser de um modo Por isso. intelectual ou espiritual. Pode ser a deusa simplesmente como fonte de inspiração. E Eu também vi. nesse sentido, é possível que Bride seja uma deusa mãe. O que acontece é que Bride, pelo menos a Bride da mitologia, ela tem apenas uma aventura materna e que não terminou muito bem. Aliás, com várias deusas assim, a própria Morrigan, ela tem um filho, a Mehri, e não termina bem, e a própria relação da Arenrod com Hlil, Flaugifus, também é bastante problemática. Quer dizer, as consideradas deusas mães da mitologia céltica, costumam ter problemas nos seus rebentos. Você quer elaborar? Também vi uma comparação com Taranis ser o deus azevinho. Não, pera, contrário. Que é a batalha, sabe, do deus azevinho com o deus do carvalho. E por isso que o ano fica claro e fica escuro, fazendo uma relação das duas lendas também, eu já vi. A gente vai tocar nessas duas metades daqui a pouquinho. Tá. Isso me atrapalha muito. Hã? Isso Não. eu me confundo muito. Então, Por ciúmes e vingança, Taranis envia contra as três deusas mães outro cão. Aqui já tem uma outra informação. Quando a matrona desceu de Albios para Dúbinos, duas outras deusas mães foram com ela. Outras deusas também teriam atribuições semelhantes à matrona, mas seriam de uma hierarquia um pouco mais baixa do que a dela. Então, matrona desce Albios, do mundo superior, para Dúbinos, como uma tríade de deusas. As três não é matronas. uma deusa tríplice, mas É uma deusa tríplice. é É uma uma, deusa de... tríplice? é uma deusa.
digamos assim, é uma tríade de deuses. Ah, é tipo Morrigan. É, O conceito, não não, a deusa. O conceito, eu tô bem, falando. bem tipo, bem tipo. Não, eu tô falando tipo conceito no sentido de ser uma tríade, não uma deusa Uma tríade. Tipo, tríade de elas não são a deuses, mesma sim. deusa. São duas. Elas vão como aias da matrona. São deuses de uma hierarquia um pouco mais baixa dela. Por ciúmes e vingança, Taranis envia contra as três deusas mães outro cão portador de um feitiço que deve transformá-las em gruas. Vamos lá então. A matrona, com o passar das estações, deixa seu primeiro esposo, Taranis, e desce para o mundo inferior, Dubnos, para se unir ao seu segundo esposo, Essos Carnonos. Taranis, furioso, envia um cão ou lobo monstruoso para atacá-la. Porém, esse É, animal monstruoso é derrotado graças aos esforços, aos esforços do deus Smertrios, que reside em Dubnos, junto a Essos Carnonos, e estrangula esse animal. Entretanto, Taranis não se dá por vencido. Ele envia o outro cão atrás de Matrona e das outras duas deusas, matronas menores, mas dessa vez ele não envia o cão ou o lobo para matá-las. Ele envia o cão ou o lobo como portador de um feitiço que deve transformar as três deusas em gruas. O que é uma grua? não faço a menor ideia. Bom, grua é o feminino de grow. O que é um grow? Vamos lá. O grow é uma árvore. É uma árvore. Gente, que horror. É uma ave. É um passarinho. É uma ave. Semelhante a uma garça. É uma ave Não, semelhante a uma garça. Tá? É uma ave pernalta. Tem um bico longo. É uma ave aquática. Semelhante a uma garça. Então, o feitiço que este segundo cão monstruoso ou lobo traz é um feitiço que deve transformar as três deusas em gruas. Eu esqueci de mencionar que a Taranis, além de ser o Senhor do Raio, perdão, o Senhor do Trovão, o Senhor do Raio é outro deus, é Luquétios, que eu não mencionei ainda, ele é um deus muito poderoso em magia. E por isso ele coloca nesse animal monstruoso um feitiço que deve transformar as três deusas em gruas. Uma ave semelhante a garça. E aqui eu lembro que eu pedi para você recordar de fazer uma observação. Então, tá. então, então me recorda, vai. Faça uma Não precisa. observação. E que é o seguinte. A, o Jean-Jacques, ele diz que esta deusa, que esta lenda do ataque de Taranis à Matrona, que ele reconstruiu, que ela deixou traços em várias comemorações populares que ocorriam durante a Idade Média e algumas até os começos do século XX nos meios rurais. E ele aponta que uma das influências dessa lenda, uma influência ter sido muito, muito duradoura, é a seguinte: grua, em francês, se diz grue. Grue. Acontece que essa palavra tem outros significados também. Grue é a grua, a ave,
ela também significa guindaste. Porque assim como o bico comprido da ave faz para pegar o peixe, também o guindaste pega as coisas assim. Mas o terceiro significado da palavra é que é o relevante em relação a esta lenda. Porque grua, em francês, também significa uma mulher leviana, uma mulher infiel. E que foi o significado, É amante, não é? exatamente, Em e que foi francês. o significado que ficou ligado a grua, por causa de Matrona ter sido transformada em uma grua. Ou seja, ela é Pera, a uma mulher palavra que, é por isso ou isso é pela palavra? Eu nem buguei. que é o seguinte, o feitiço enviado por Taranis e carregado pelo cachorro monstruoso até as três deusas, as três matronas, fez com que elas se transformassem em gruas. As três matronas são gruas. E grua, grui, tornou uma palavra para uma mulher infiel, para uma É, mulher significa amante. superficial. Exatamente. Por quê? Porque ela tinha dois maridos. Entendi. E ficava trocando de acordo com as situações. Entendeu a Eu lógica? também não sabia da origem da palavra. Não é exatamente a origem, mas foi uma ideia que ficou dentro da língua. Da simbologia associada à ave, associada a Deus. A de ser uma mulher infiel. E é interessante que quem ficou poquentado com a história toda foi Taranis. Mas o chifrudo era Carnono, não era ele. Né? Enfim, Sem vamos seguir. trocadilhos. Sem trocadilhos. Sem trocadalhos do Caribe. Não dá para não fazer os trocadilhos. Não dá. Vamos ver aqui. Ó. Ah, essa reação de Taranis suscita a indignação dos outros deuses. Tutatis, o deus da guerra, mobiliza um exército gaulês para socorrer a deusa mãe. Mas Taranis fulmina a vanguarda das tropas. Então aqui a gente tem que os outros deuses não acharam legal que Taranis fizesse as deusas matrona transformar em passarinho, porque isso bagunça a ordem cósmica inteira. E como é que eu posso colocar? Um dos valores primordiais, sobretudo para os deuses residentes em Albios, é o Iroiania. O Iroiania significa ao mesmo tempo justiça, ordem e equilíbrio. Tudo que afronta justiça, ordem e equilíbrio. E o quê? Não entendi Justiça, a palavra. justiça, ordem e equilíbrio. Equilíbrio. É interessante que o Iroiania é a oferenda, o dever primordial a ser cumprido por um rei celta em relação à deusa da soberania. Quando este rei não entrega o Iroiania, justiça, ordem e equilíbrio à deusa da soberania, tudo no reino desanda e começa a dar errado, e o rei perde o direito de governar. Então, o feitiço que Taranis enviou contra a matrona, transformando-a em ave, quebrou o equilíbrio, quebrou a ordem cósmica. Isso deixou os deuses
ensandecidos. E foi exatamente o Deus da guerra, não exatamente o Deus da guerra, mas o Deus das atividades coletivas, Toutatis, Deus da tribo, que resolveu reunir um exército para partir em socorro à matrona, a fim de que o feitiço fosse quebrado, derrotando Taranis. Porém, Toutatis subestimou o poder mágico de Taranis. Toutatis fez um chamado entre as tribos, entre as toutas, e reuniu um grande exército de cavaleiros e de infantaria, para oferecer combate a Taranis, derrotá-lo e forçá-lo a quebrar o feitiço. Mas ele subestimou o poder de Taranis, porque Taranis, apenas usando os seus trovões, simplesmente dizimou esse exército. E eu gostaria de ter mais subsídios nessa lenda para saber de que modo Toutatis levou um exército gaulês, um exército de pessoas das tribos, para guerrear em Argos. É dessas coisas que acontecem nas lendas célticas. A pessoa está muito bem distraída, andando lá pela floresta, aí chuta uma pedra e, sem querer, pim, cai no outro mundo. Então, a parte que eu falei do rei do Carvalho e do rei do Azevinho tem relativamente a ver. Com o ciclo anual, sim. Nós já vamos mencionar o ciclo anual. Mas Taranis fulmina a vanguarda das tropas, isso já disse. Belenos envia seu corvo profético à deusa para ajudá-la a lutar contra o feitiço e instruí-la sobre o que ela poderá fazer para retomar sua forma humana. Belenos, lá no mundo superior, em Argos, próximo de Kernunos, ele resolveu tomar uma abordagem mais inteligente, não baseada na força bruta, para derrotar Kernunos. Belenos é o deus da fronteira. Perdão, para derrotar Taranis. Ah, tá. Foi uma falha minha. Na verdade, eu olhei para esse cabo de vassoura que está aí atrás de você. Minha vassoura está em pé. Não sei se você consegue ver. Sim, é claro. Eu acabei de dizer que estou olhando para ele. Né? Ela fica em pé sem encostar na parede, só para constar. Legal. Legal. Eu tenho que dizer para você que esse cabo torto está me dando uma agonia. Vamos voltar aqui lendo. Então, Belenos é o deus da profecia. Ele consegue descortinar o porvir. E ele enviou a sua ave, o corvo, lá de Argos para Dugnos. Isso, Belenos, né? Belenos. Lá de Argos enviou seu corvo para Dugnos, a fim de contar à deusa, já transformada em passarinho, porque, digamos assim, que o corvo falava a língua das gruas, enfim. Eles são aves que se entendem. A fim de contar para ela o que ela poderia fazer, qual seria o procedimento para que ela quebrasse o feitiço, recuperasse a sua forma original. A gente vai ver agora como isso se daria. Os gêmeos divinos, Deuanonos e Deumogekimaros, partem em busca dos touros divinos, cujo
sangue poderá reverter o feitiço. Os gêmeos divinos Deuanonos e Deuomogetimaros. Esses gêmeos divinos, eles residem no mundo médio, em Bitos. Deuanonos, também chamado Dionos, significa grandemente divino. De Deus, que significa Deus, é um cognato do latim Deus, Sim. e do grego Theos, e o sufixo onos, que a gente já viu o que significa. O outro gêmeo divino é Deuomogetimaros. E o nome dele significa o Deus que tem um grande poder. O que são esses gêmeos divinos? Eles são simplesmente as duas metades do ano. A metade clara e a metade escura. Deuanonos é a metade clara do ano e corresponde à estação chamada Samoraton, a estação estival que engloba a primavera e o verão, a metade clara do ano. A Deuomogetimaros é a estação hibernal do ano. A metade escura do ano compreende o outono e o inverno. São os dois deuses das metades do ano. Samoraton, a estação do verão, a estação estival, e Yamoraton, a estação hibernal, a estação do inverno, a metade clara e a metade escura do ano. É as subidas e as descidas dos dois deuses que fazem o ciclo das estações girar. E são exatamente esses deuses que partem em busca dos touros divinos. Esses touros são Donotaros, cujo nome significa touro nobre, e Windobanacos, cujo nome significa chifre branco. Donotaros e Windobanacos, touro nobre e chifre branco. E o sangue desses touros tem a virtude de quebrar os feitiços do Senhor do Trovão. Porém, eles têm que ser sacrificados, pois é o sangue, especificamente das cabeças desses touros, que pode quebrar o feitiço que mantém as três deusas sob a forma de aves. Os touros são encontrados com a ajuda de Belenos. Os gêmeos unem-se a Esmértrios, que estava em Dúbinos, ensinam o que Esmértrios deverá fazer para permitir que Carnonos reapareça na Terra com para permitir que Carnonos reapareça na Terra como Essos. Por que eu escrevi isso aqui em gaulês? Meu Deus. Reapareça na Terra como Essos e Acho que você não esperou ter que explicar esse mito para alguém. Hã? Na verdade, não esperava, é verdade. Eu escrevi isso aqui antes de pensar nisso. Agora, obrigado, eu perdi. Eu estava perdido, você me ajudou. Vamos de novo. Os gêmeos unem-se a Esmértrios, que estava em Dúbinos, e ensinam o que Esmértrios deverá fazer para permitir que Carnonos reapareça na Terra como Essos, e para que as três deusas reassumam a forma humana. Ou seja, eles não vão procurar diretamente Carnonos, e Carnonos não fará nada. É interessante também observar que, assim como as deusas foram transformadas em gruas
e ficaram impossibilitadas de cumprir aquilo que As funções do originalmente, cosmos. se propunham, ou seja, descer ao mundo inferior, o que faria com que a ordem cósmica seguisse o seu curso normal, do mesmo modo esse feitiço impediu que É, Carnonos, que estava no mundo inferior, na forma do grande galhudo, subisse à superfície na forma de Essos para espalhar na terra a fertilidade do inferior. Ou seja, como a deusa não pôde descer ao mundo escuro, ele tudo não pôde. parou. A vida ficou estanque. O ciclo foi interrompido. Retomando. Inicialmente, Esmértios sacrificará o servo divino, que é aceito em oferenda por um deus sideral. Esmértios, que é, digamos assim, o braço direito, a mão armada de Carnonos, a fim de que Carnonos possa subir à superfície terrestre e assumir a forma de Essos, a sua forma humana, ele tem que sacrificar o servo divino, que é o próprio Carnonos, o servo divino. Ou seja, ele tem que matar o servo divino para que Essos E possa. Taranis deve ter aceitado, né? Porque não foi Um ele que momento, matou um momento, o um cachorro. momento, um momento, um momento, um momento, um momento, um momento. Para que Taranis possa reaparecer nos superfície da Terra e cumprir as suas funções de fertilizador. O que ocorre é o seguinte: ele oferece o servo divino, o Carnonos, a um deus sideral. Mas esse deus não é Taranis. É outro deus. Lembra que eu mencionei que Taranis é um dos deuses siderais, um dos deuses de Algos, mas não é o único? É o deus do trovão. O deus que aceita essa oferenda é outro. É Luquétios. Luquétios de Locos, que significa luz. Luquétios é o deus do céu diurno brilhante, assim como Sirona é a deusa do céu noturno estrelado. E é ele que recebe como oferenda, que aceita como oferenda, o sacrifício de Carnonos. Por que isso é significativo? O servo é o galhudo. O galhudo é um animal, é quase um emblema de Dúbinos, o mundo inferior. Ele é o senhor da floresta. É ele que personifica Nebos. O que é Nebos? Nebos é simplesmente a força vital. Aquilo que se chama Ruach, em hebraico, se chama Pneuma, em grego, Mas que se chama An, em egípcio, se chama Spiritus, em latim. Se chama Niav, em gaélico contigo, e Nuiv, em galês. Nebos é a força vital, é aquilo que anima, em um plano muito básico, todas as coisas que vivem. O que acontece? Quando o servo divino é sacrificado, a energia que ele representa é aceita por Luquétios, o deus do céu diurno brilhante, e Luquétios a reenvia de volta para a Terra, para Bitos, o mundo dos seres vivos. Porém, quando esta energia que veio do servo foi recebida pelo céu e foi enviada de volta à Terra, quando ela chega aqui, ela assume a forma de quem? ah, não.
Não, não é de um anão. Ela assume a forma de Essos. Tá, isso está me lembrando um texto em latim que eu li, mas tudo bem, vai. Vamos prosseguir, então É, a gente já tá na última coluna. Efeito consideral. Desse modo, Carnonos volta a ser Essos, foi o que eu disse. Volta a ser Essos e reaparece na superfície da Terra. Ou seja, repetindo, o galhudo divino, o servo divino, tem a sua morada em Dúbinos, o mundo escuro, o mundo inferior. Ele corporifica a força vital, a força que anima todos os seres, a força que permeia o cosmos. Ele é sacrificado por Smétrios. E Luquétios, o deus do céu diurno brilhante, recebe essa oferenda. Ele recebe a força vital que foi desencadeada pelo sacrifício do galhudo. E então ele reenvia do céu esta força vital de volta para Vitus, para o mundo médio dos seres vivos. E chegando aqui, essa força Nebos assume a forma de Essos. O que ele não podia fazer até então, estava preso em Dúbinos, aonde a deusa não tinha conseguido chegar, uma vez que ela foi transformada em uma ave e não pôde sair de Bitos, ficou presa em Bitos. Pegou o fio? sim. Esse sim está fraco. Mas vamos lá. Não, é porque eu ainda tô. Tenho uma comparação na minha cabeça que não para. Vai. Tem muita coisa aqui. Ó. As três gruas pousam sobre um dos touros. As três gruas pousam sobre um dos touros. E é assim que esse touro passou a ser conhecido como Taros Trigaranos, o touro com as três gruas, que aparece no Pilier de Nord, o pilar dos marinheiros, encontrado em Paris, em meados do século XIX, que registra algumas figuras da mitologia gaulesa. O próprio Targus Trigaranos, Essos e, como não poderia deixar de ser, Quernunos. Você já ouviu falar nesse Targus Trigaranos? Sim. Que bom. As três Mas aí eu deusas. não sei se foi. Não sei se eu li ou se foi você que falou. Eu não lembro. Vamos lá. As três deusas pousam sobre um dos touros, instruídas por Belenos. Lembrando que lá atrás, Belenos tinha mandado um recadinho pelo seu coro Corpo. profético para dizer às deusas o que elas deveriam fazer a fim de recuperar a forma humana. Então, a partir do momento em que Essos encontrou os touros, levou-os ao lugar do sacrifício, na floresta, eu gostaria de saber que floresta é essa. Talvez fosse a floresta primordial. As três deusas já estão lá, de butuca, esperando para pousar em cima do touro. Esmérpios sacrifica os touros. Novamente, Essos ainda não suja as mãos. Quem faz o sacrifício do touro é Esmérpios, que alguns dizem Deus da lavoura, eu digo Deus da ceifa, o Deus que corta as coisas. Esmérpios sacrificam os touros e, com o sangue de suas cabeças, novamente as gruas tornam-se as deusas mães. Oh, que felicidade! Ele sacrifica os dois touros, Donotarvos e o Indobenacus,
decepa as cabeças dos touros e vai aspergir as 3 gruas com a cabeça dos touros, e com isso o feitiço dos Taranis se quebra e elas recuperam a sua forma de deuses. Essos casa-se com Matrona e coloca seu Thor no pescoço. Essos casa-se com Matrona e coloca seu Thor, exatamente, o seu Thor no pescoço dela. Porque a partir do momento em que Essos se une a Matrona, tanto ele pode cumprir as suas funções como fertilizador, como aquele que faz as sementes desabrocharem e se desenvolverem, quanto Matrona cumpre as suas funções como senhora da vida, senhora de todas as coisas que existem. E ela receber o torque de Essos é o símbolo da sua ligação com Dúbilos, o mundo inferior. E o poder de todas as energias que lá existem. Porque tudo Por isso que o que Carnudos há, também segura porque tudo, exato. Porque tudo o que há tem as suas raízes em Dúbilos. Tudo o que existe tem origem em Dúbilos. Tudo que tem um valor concreto, tudo que tem verdade, tudo que pode ser considerado como verdade, tem a sua origem remota no mais profundo de Dúbilos. Todas as coisas que você considera e sabe que são verdadeiras, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, a lei da gravidade, tudo isso tem origem em Dúbilos. A verdade no sentido abstrato, a verdade que é a mãe de todas as outras verdades, reside no mais profundo de Dúbilos. E o torque é o símbolo da ligação com essa profundeza. Contudo, e aqui eu já concluí o texto, contudo, Matrona, olha que nessa parte. Contudo, Matrona, ela somente vai ficar com Taranis enquanto ele estiver atuando como Deus fertilizador na superfície da Terra. Quando Deu Homogekimaros trouxer a metade escura do ano e o outono chegar, Essos terá que descer para as profundezas de Dúbilos, vai se tornar Carnonos. E com isso, Matrona vai novamente subir para Albios para ficar outra vez com Taranis e todo o ciclo vai recomeçar. Porque o mito é isso. O mito é uma história que nunca aconteceu, mas ela acontece sempre ininterruptamente, ao mesmo tempo. O mito não é do passado, o mito é sempre de agora. Aliás, os deuses, eles não conjugam verbos no passado nem no futuro. Os deuses apenas falam no presente, entre si, conosco outra coisa. Pode perguntar. Vou. Não, vamos encerrar o vídeo. As pessoas deixam as perguntas embaixo, que tiverem dúvidas, para o vídeo não ficar cansativo. Eu acho que a gente se estendeu bastante já. São 10h30. A gente só se estendeu 2 horas, só.
Só 2 horas. Só 2 horas de vídeo. Qualquer coisa eu corto o Não. vídeo e eu E, 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 coloco. fa- e fazem 2 vezes. Cara, imagina se eu não tivesse trazido anotações. É, aí ia ser às 5 horas, mais ou menos. Seria 5 horas fácil. Bom, pessoas, se vocês chegaram até aqui, como eu, não esqueçam dos 5 passinhos mágicos. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e deixa o like. Muito obrigado, Beloessos. Muito, muito, muito obrigado. E, gente, deixa as dúvidas no comentário, que qualquer coisa eu trago ele de novo. A gente faz um. A gente vai ver como vai fazer esse vídeo. Eu ainda não sei também. Então é isso, meus bruxos. Um beijo. Blessed be e tchau!